O Cimesp traz o curso Gestão de Pessoas com foco em liderança humanizada. E a TV Metropolitana conversou com os palestrantes Danilo e Raquel Olegário, que são consultores de negócios da Roer Educação Corporativa. Eles explicaram a importância do curso e seus impactos. Bom, esse curso ele foi pensado para atender o público não só de liderança, mas também quem está postulando, né, a posição de liderança. E essencialmente o que a gente procura trazer nesse curso não são somente técnicas de liderança. Isso basicamente todo mundo, né, de uma certa forma, a vida se encarrega disso. Mas é trazer o conceito principal que é como a gente pode exercer uma liderança com humanidade. Parece meio redundante quando a gente fala liderança humanizada, porque afinal de contas liderar a gente é sobre pessoas, mas é principalmente você ter o ser humano como base, né, da sua relação. Então, um líder, sobretudo, ele precisa agir com firmeza, ele precisa ser um exemplo de autoridade, mas ao mesmo tempo com elegância. Então, é buscar o equilíbrio entre ser firme e ao mesmo tempo com elegância. Quando a gente refina a abordagem, né, a gente acaba exercendo uma liderança mais fluida, mais natural. E a importância é que, assim, nós estamos vivendo tempos de humanidade cada vez mais... as pessoas estão menos pacientes, mais ansiosas, né? As pessoas querem respostas rápidas. E esse é um curso onde a gente vai sentar e refletir realmente assim a essência da liderança, tentar voltar para as bases, né, do que é ser líder, que é através do relacionamento genuíno entre as pessoas. Um dos tópicos que a gente pode ressaltar é o próprio autoconhecimento, porque quando a gente fala da liderança, é interessante que nós nos conheçamos, né, enquanto líderes, como está o autoconhecimento meu, como funciona a inteligência emocional minha, para que depois eu possa entender e aplicar no outro, atendendo às necessidades de cada um e também da organização. O Fundamentos da Liderança Humanizada, inclusive a gente publicou um artigo esse semestre aqui na revista da Cimesp, é justamente isso, né? A liderança humanizada é a gente sair um pouco daquela linguagem muito utópica, muito romantizada, que muitas vezes a gente coloca, de que o líder humanizado ele tem que ser bonzinho. Não, o líder humanizado não tem que ser bonzinho, ele tem que ter coragem de falar o que precisa ser falado, muitas vezes quando as pessoas não querem ouvir. Porque no final de contas, Danilo, assim, quando eu percebo que você está fazendo algo que vai te prejudicar, respeitosamente eu tenho como obrigação moral te indicar o caminho. Isso é o papel do líder. Então, quando a gente fala do fundamento, é trazer essa reflexão de que não tem fofura, não tem frozen let it go, que a gente brinca muito no curso. É a gente realmente, assim, trazer um nível de respeito da liderança através das relações. Então, quando a gente fala do fundamento, é a gente ir na base. Olha, quando começa a liderança, onde dizer o que precisa ser dito, né, de uma forma elegante, de uma forma refinada, de uma forma educada, mas nunca deixar de dar um feedback quando precisa dar, seja positivo, seja negativo. Então a gente vai muito na essência de tentar principalmente desmistificar essa romantização da humanização. Porque, na verdade, o líder ele não pode ter medo de falar as coisas, ele precisa ter coragem, né? E a humanização passa exatamente por isso, por ter coragem de falar e se posicionar quando precisa se posicionar. Sobretudo, esse primeiro tópico é sobre posicionamento. O líder precisa se posicionar, né, Carla? Exatamente. A respeito do autoconhecimento e da inteligência emocional, nada mais é do que fazer o próprio resgate das suas emoções e também de como a gente funciona internamente para que a gente possa fazer a liderança. Uma das coisas mais interessantes que a gente tem trazido nesse curso é a parte prática, que nós vamos aplicar a metodologia SWOT e também teste de perfil, o que vai facilitar o entendimento do autoconhecimento desse líder, né, do público que nós estamos esperando, para que ele possa também fazer essa aplicação com a equipe e poder alavancar os resultados organizacionais. Bom, a comunicação não violenta, a gente vai entrar um pouquinho no conceito do Marshall, né, que fala sobre como que a gente consegue estruturar, né, o processo de comunicação de forma que ela não pareça rude, não pareça áspera. Então, assim, há diversas formas de eu chamar a atenção de uma pessoa. Há diversas formas de eu falar com uma pessoa que ela está errada. Há diversas formas de eu dizer que o resultado do trabalho não foi bom. E quando a gente trata essa questão da não violência, é justamente assim, é entregar a mensagem para o receptor de forma elegante, de forma refinada. Quando eu faço isso, Daniel, acontecem, pelo menos assim, duas coisas que acontecem de positiva. Eu entrego a mensagem com eficiência, né?
e a pessoa presta mais atenção no conteúdo do que na mensagem. Porque, via de regra, quando a gente pode ter o melhor conteúdo, nós podemos ter a melhor linha de raciocínio, o melhor argumento, mas se eu entrego ele de forma áspera para as pessoas, ninguém mais presta atenção no conteúdo. Então, quando eu entrego a mensagem de forma educada, elegante, né, equilibrada, as pessoas vão se ater à mensagem e não a quem está mandando a mensagem. Comunicação não violenta é trazer um pouco desse macete, assim, sabe? O Danilo não gosta de mim. Não é o Danilo que não gosta de mim. Eu estou trazendo a informação, estou trazendo de forma respeitosa que o resultado não foi bom. O que nós vamos fazer para construir ou recalcular a rota? Então, há diversas formas de falar isso. Eu posso virar para você e falar assim, o resultado foi muito ruim, viu? Eu posso falar assim, Danilo, o que mais a gente pode fazer para melhorar esse resultado? Então, é a mesma mensagem, só que de forma diferente. Né? O tom de voz. A gente vai dar abordagem, postura, tom de voz, ritmo da voz. É uma coisa também eu falar muito acelerado, eu também mando uma mensagem. Então a gente vai dar um pouco desses macetes de como o líder, né, se encontrar nesse meio todo que é a comunicação. Porque assim, comunicação é uma coisa que a gente faz bastante em outros ambientes também. A gente adora sobre comunicação. Sim. Só que ela sempre é o calcanhar de Aquiles de todo relacionamento, seja um relacionamento conjugal, empresarial, filho, quem não tem problema de comunicação? Todo mundo tem. Então, o que a gente vai procurar nesse tópico específico é assim, ok, eu entendo os ruídos de comunicação, vamos aprender com a mensagem, mas vamos procurar entregar ela. E existem formas e caminhos muito fáceis que a gente pode fazer. E tudo começa, como a Raquel falou, lá no autoconhecimento, gestão das emoções, para a gente poder chegar, né, nessa parte da comunicação. Porque se eu começo o curso com esse tópico, ninguém vai entender, vai parecer meio romântico demais. Então a gente primeiro precisa cutucar aqui na gestão das emoções, autoconhecimento, a gente vai para um tópico mais sensível de diversidade e aí a gente vem para a comunicação, para poder encerrar a comunicação transforma. Exato. Para bom ou para ruim. Ou para ruim, exatamente. A gente traz também um pouco de praticidade. Nós trazemos alguns estudos que trazem estatísticas de como essa comunicação não violenta pode ajudar ou não o ambiente. Não só a parte de comunicação, de falar, mas como o Danilo acabou de falar, postura, a maneira de se portar, né, perante a equipe, as pessoas. Isso também traz uma comunicação e pode ajudar ou não nas decisões, né, no cotidiano desse líder. Então, é muito legal essa parte. A gente tem algumas coisas bem práticas assim, para mostrar, ensinar e levar para as pessoas como se portar melhor. Muito bom. Temos então, vamos chegar já para o tópico 5 agora, que é equilíbrio entre resultados e bem-estar. Como que é? Tá. Bom, esse tópico foi pensado principalmente porque assim, nós vivemos uma sociedade que ela preza muitas vezes o resultado pelo resultado. Isso infelizmente, são restícios de cultura que a gente tem. E todo resultado, se você pegar, por exemplo, um atleta de alta performance, fazendo uma analogia com os esportes, um atleta de alta performance, ele predominantemente precisa do repouso para poder performar. Se o cara tiver passado uma noite de sono ruim, se ele tiver passado uma alimentação péssima, ele vai ter um resultado ruim, seja num campo de futebol, numa corrida, em qualquer área do esporte. Quando a gente vem para o mundo corporativo, é a mesma coisa. Quando a gente fala assim, o resultado precisa acontecer. Uma das coisas que a gente trabalha muito, Danilo, nos nossos cursos, é uma metodologia que eu e a Raquel desenvolvemos, que ela vai sair um livro sobre isso, que chama As 3 Leis da Prosperidade. E a gente fala muito assim, um ambiente para ele ser próspero, o que é prosperidade? Longevidade com eficiência. Não adianta eu ser longevo quebrado, eu preciso ter longevidade, mas eu preciso ter eficiência. E eficiência não é que você não vai ter resultados ruins, nós vamos ter resultados ruins, isso faz parte do processo. Mas no final do dia você colhe mais resultados ruins ou você aprende com eles e opera em cima de resultados bons? Para isso acontecer, os meus resultados precisam ser sustentáveis, ou seja, eu não posso gerar resultados atropelando meu time, ficando doente, ficando com a saúde mental desequilibrada. Então a gente procura trazer nesse tópico de uma forma muito também direta, sem construir muita teoria, trazendo mais do lado prático, o equilíbrio entre como eu gero resultado com equilíbrio, porque um ser humano que está, e aí tem muito a ver com o estado de presença, ou seja,
estamos aqui agora fazendo bate-papo, numa entrevista, estamos presentes nesse momento. Então não tem celular, não tem nada que está tirando o meu foco de atenção. Quando nós estamos no estado presente, a gente se cuida melhor, a gente se alimenta melhor, a gente faz uma atividade física melhor, a gente lê melhor com mais qualidade, ler com qualidade é muito bom. Então esse tópico é para falar sobre resultado bom, porque tem resultado, né, que pode ser muito ruim. Né? Eu chegar no final do dia, no final do ano, bati a meta, mas eu tô com o time inteiro quebrado. Não é legal, não é bacana, não é próspero para nenhum ambiente, nenhuma empresa. Então a gente traz muito essa analogia do esporte, porque o atleta de alta performance ele precisa ter repouso. Se você não tiver momentos de repouso, a sua máquina, que é o seu corpo, não vai aguentar. Então a gente procura trazer uma linguagem até numa linha tanto física quanto mental. Porque o mental também é importante. Então, a gente fala um pouquinho também das 5 saúdes nesse tópico, a gente entra um pouquinho nisso para trazer assim, é importante ter resultado, porque prosperidade também prevê resultado. Não adianta eu ser legal, saber quem eu sou, tudo é romântico, tudo é bonito, se eu não gero resultado com isso. Então, a performance faz parte da prosperidade, mas para ela acontecer, ela precisa ser sustentável. Aqui, ó, o funcionário, aliás, a empresa com resultado, com funcionário afastado, quer dizer que alguma coisa está errada, né? Com certeza. Na verdade, a ideia, né, da gente trazer luz a essas questões é justamente para a gente poder obter o melhor do capital humano, né? Claro que fazendo o respeito à saúde, né, ao bem-estar das pessoas, mas o que de fato a gente consegue puxar de performance, né, dos colaboradores, para que eles possam fazer resultados melhores. E é comprovado também que se nós usarmos técnicas, né, de inteligência emocional, autoconhecimento e todas as outras coisas que a gente já comentou com você, nós conseguimos alavancar os resultados através das pessoas. Pessoas são um ponto focal de qualquer organização. Então a gente precisa entender, a gente precisa cuidar, a gente precisa organizar, disciplinar para poder ter o resultado em comum. Não à toa, nesse mês de maio, vocês vão falar agora sobre, a NR1 entra com mais um, como chama? Um compromisso, né, das organizações. Tem um nome, é uma portaria, lei, né? É uma portaria. E agora tem que as empresas também tratarem, colocarem as suas empresas o psicossocial, né? Pensando mais nessa questão humana, essa questão mais psicológica, né? E do social também. Vamos então já entrar na NR1, né? Que é novidade, vai começar agora em maio, estamos gravando em maio também isso aqui, né? Esse programa. Então, a NR1 e o papel da liderança, ou das lideranças, né? Na saúde mental de todo o time, né? Então, isso é importante também, e não à toa, lembrando que a NR1 vem para reforçar esse compromisso, inclusive em forma de lei, né? Em forma de uma norma regulamentadora. É uma norma esse tópico não estava no primeiro curso que nós demos, né? Então a gente resolveu incluir porque justamente assim, é o momento de falar disso agora. E aí tá, beleza, NR1, preciso ter laudo para aquilo e laudo para... Ok, tudo bem. Existe a parte legal, documental, técnica que as empresas vão ter que se virar para... É obrigatório, né? Não tem como, isso faz parte. Mas existe um lado também, que é um lado desse cuidado da liderança. Então, assim, esses 6 tópicos que nós vamos trabalhar em 3 dias, Danilo, é justamente para a gente poder construir uma linha de raciocínio com a liderança da autorresponsabilidade que ele tem sobre o time. Liderança é gerar impacto. Quando eu lidero, eu não estou liderando só para meu time, para minha sessão, eu estou liderando, quando eu lidero, sei lá, imaginar que eu tenho 5 colaboradores que fazem parte do meu time, são 5 famílias que a minha liderança está impactando. Então, se eu sou um líder tóxico, um líder grotesco, um líder... reverbera em casa. Reverbera em casa, porque o sujeito chega na casa dele, replica aquilo na esposa, a esposa chega, os filhos... Criança na escola. Criança na escola. Então, assim, liderança não é só sobre liderar para dentro da companhia. Quando eu estou no papel de liderança, eu preciso entender, assim, o impacto que eu gero na sociedade. Não é só na sociedade local, no meu departamento, na minha área, no meu umbigo. Então, esse impacto ele precisa ser mais amplamente discutido, porque não é simplesmente dar ordem, direcionar as pessoas. Eu preciso ter um olhar refinado. É claro que o líder ele não vai conseguir ser psicólogo em todas as situações, mas a partir do momento que ele consegue identificar ou ele começa a perceber que ele tem um desvio dentro do time dele, como ele age?
Porque ninguém ainda falou com esse cara, ninguém ainda preparou esse líder. Como que ele reage? Como ele tem uma pessoa que, sei lá, teve um burnout, uma pessoa que está com depressão, com ansiedade, ele não é o especialista técnico, mas o que ele primeiramente precisa saber? Exatamente, e de forma respeitosa, de forma sigilosa, como que ele deve agir diante disso? Então, esse tópico nós propositalmente trouxemos para encaixar no tópico, que ele tem a ver com humanização. A NR1, na verdade, ela vem num momento que para a gente está sendo maravilhoso, porque a gente fala muito sobre atendimento humanizado, liderança humanizada, e para sair um pouco do lúdico para vir para o prático, é exatamente o que a NR1 está trazendo. É você garantir que você performa dentro do seu negócio, mas que você fornece estrutura para que as pessoas não adoeçam dentro do seu ambiente. Né? Para mim, assim, é muito triste quando eu vejo situações de pessoas que romantizam o excesso de trabalho. Eu trabalho das 8 da manhã às 10 da noite e tratam isso como se isso fosse uma linguagem assim normal. Não é normal. Se você está trabalhando 15, 16, 17, 18 horas por dia, alguma coisa está errada. E eu não digo só no âmbito da quantidade de horas, não é isso, porque tem dia que a gente trabalha 24 horas, mas o trabalho está fluindo, está sendo uma delícia, a gente tem como se organizar para fazer outras coisas, mas ok, vai ter dia que você vai ter uma intensidade de trabalho e vão ter dias que você tem que desafogar. E o líder com tudo isso, o que ele tem a ver? É ele que orquestra tudo no final do dia. Toda a saúde mental, isso tem vários estudos que falam sobre isso, todo funcionário que toma uma decisão de sair da companhia, ele não se desliga da companhia, se desliga do líder. Então, e o contrário também é verdadeiro. O cara que às vezes está passando um perrengue, a empresa está numa maré ruim, mas ele resolve ficar, ele veste a camisa, ele não veste por causa da organização. Ninguém veste o CNPJ. A gente veste a camisa do CPF que representa nós, que é o líder. Então, esse líder tem um papel que ele é extremamente fundamental. Deixa eu fazer uma pergunta para você também, Raquel. O Danilo trouxe, né, do líder que cuidando do time. E se o líder está mal? Exatamente. E aí, como é que faz? Eu estava pensando justamente nisso enquanto ele estava falando, Danilo. Não só pensar, na verdade, os tópicos e as reflexões que a gente traz no curso. Ele abre a mente da gente. Abre a mente da gente. Estamos conversando aqui, nossa mente já vai Exatamente. para um metaverso. Exatamente. Então, não é só focando para o líder, por isso que a gente traz a questão do autoconhecimento. As reflexões são para mim também. Então, como que eu estou fazendo a minha liderança, como que eu estou fazendo a gestão do meu tempo, que é como o Danilo falou, se eu sou um líder que respiro o trabalho, mas de que maneira eu estou equilibrando esse respiro do trabalho? Qual é a autorresponsabilidade que eu trago? E aí eu também cuido de mim, né? Porque cada pessoa ela tem que ter a autogestão e se cuidar, né? Não esperar somente do outro. Não posso esperar que a empresa cuide de mim. Eu também preciso fazer a minha parte, porque, na verdade, a pessoa precisa ter o amor próprio. É igual o médico, né? O médico Exatamente. cuida das pessoas e quem cuida do médico, né? Mas exatamente. O outro médico cuida dele. Então, sim. Cada cadeia, ser humano, exatamente. É um elo ali entre todas as ramificações da empresa, né? Departamento pessoal, recursos humanos, sim. Né? Os gerentes, né? Coordenadores, né? Enfim, acho que até o presidente. Né? Somos seres humanos, né? Isso é importante, assim, a gente ter essa consciência do como nós funcionamos. A Raquel bate bastante nessa tecla, né, Raquel, sobre se autoconhecer. Parece piegas, mas não é, porque assim, cara, se você enquanto líder, ou quanto ser humano, profissional, que seja, não entende qual é a dinâmica do seu funcionamento, que momento que você estoura, que momento que você a água bate na tampa e você colapsa. Se você não faz essa leitura e busca alternativas, por exemplo, eu não sou da meditação, eu sou da ativação, eu preciso fazer atividade, eu preciso, né, para eu poder me concentrar, para eu poder me desestressar. Então, esse é o meu funcionamento. A Raquel, ela é da meditação, ela precisa repousar. E o repouso silêncio absoluto, ela precisa se isolar, dormir bastante. Ou seja, cada ser é um. Né? Cada ser é um. Não adianta eu tentar assim, vou fazer a mesma meditação da Raquel, ou então tentar trazer a Raquel para o meu mundo. Não vai funcionar. Então, a gente precisa entender isso até para saber buscar ajuda. Né? Senão eu estou tentando muitas vezes usar um martelo para finalizar uma obra. E aí eu estou usando a ferramenta errada para o sintoma errado. Está completamente equivocado. A partir do momento que eu me conheço, eu sei como eu funciono, eu também evito ficar caindo naquelas modas, assim, sabe? Que são, tudo é rápido, tudo é autoajuda, tudo funciona, os 3 passos da felicidade, os 5. Eu começo a ter senso crítico
Porque o adulto precisa ter senso crítico, né? O que eu tenho que fazer? Precisa pensar. O maior tesouro da herança da humanidade é o pensamento. Nós somos o que nós somos evoluídos por conta da capacidade nossa de romper barreiras, romper bolhas e pensar. Então, quanto mais eu penso, quanto mais eu articulo sobre mim, eu tenho consciência do meu estado mental. Eu falo, opa, se eu for por esse lado vai dar ruim. Eu sei, eu me conheço. A hora que eu chegar ali, eu me conheço. Como nós somos parceiros na vida também há 25 anos, a gente entra muito em sala de aula, muito fazendo essa dinâmica. Então, eu vou perguntar agora para vocês entrar nisso já. Como vocês decidiram trabalhar em conjunto, né? Eu, sinceramente, nunca presenciei 2 professores, 2 palestrantes ao mesmo tempo, né? Como é que vocês decidiram, então, trazer a dinâmica para esse curso e para outros cursos que vocês também ministram? Como é que funciona isso? Funciona bem? Funciona muito bem. A gente até dá risada com isso, porque assim, sempre, é óbvio, né? Tem sempre uma cabeça que é a maior da sala. Nesse curso especificamente eu estou à frente, mas outros cursos é a Raquel que fica à frente. E a gente sempre faz um papel de pivô. É como se fosse um copiloto do outro ali. Né? Então, por exemplo, tem momentos que eu vou trazer alguns exemplos e os exemplos não ficam claros, a Raquel entra e complementa, ou às vezes ela entra e me contesta, e a gente treina muito isso porque é uma forma de deixar a coisa mais rica para quem vai receber. Não é confuso, sabe? Porque muitas vezes parece que tem 2 professores. Não, a gente sabe exatamente, não é robotizado. O caminho é um só. Nós temos uma linha mestra, dentro dessa linha mestra, nós vamos trabalhando conforme o nosso público, porque, ok, nós temos esses 6 tópicos que nós vamos trabalhar durante 3 dias, mas acontece muita coisa durante 3 dias. O público também... O público manda. Não é só simplesmente estar ouvindo. Não, o público demanda, o público questiona, o público... muitas vezes você muda o caminho para você chegar no mesmo objetivo. E o fato de a gente trabalhar em 2 é porque a gente acaba sendo o contraponto um do outro, né, num sentido positivo. E também, Danilo, a gente acaba meio que, sem querer querendo, a gente acaba mostrando para as pessoas formas diferentes de liderar. A Raquel é mais objetiva, direta, mais concreta, mais racional, e eu sou mais das conexões, das relações. Então, esses 2 modelos funcionam muito bem, não tem um melhor ou um pior. Então, quando a gente une isso para o nosso telespectador, para quem está ali como nosso aluno, a gente procura sempre entregar algo além do que ele veio buscar. E quando a gente junta nós 2 assim, a gente tem lógico, não, a parceria da vida funciona bastante, e que as pessoas também vê muita sintonia. Porque assim, tudo que a gente fala é o que a gente experimenta, o que a gente vive. Não é uma perfeição, não estamos aqui vendendo perfeição para ninguém. Como sócio, como marido e esposa, a gente tem problema, tem dificuldade, tem problema de comunicação, tem gestão financeira, tudo a dinâmica como o mundo funciona. Uma vida comum. Uma vida comum. Uma vida comum, né? Não é popstar. Só que a hora que a gente consegue trazer isso para dentro de uma sala de aula, isso fica fluido, né? Fica leve. Raquel, eu vou trazer então assim, um paralelo tácito para que quem esteja nos ouvindo agora, acompanhando, consiga entender e compreender. É como se o Danilo fosse o carro e você fosse o motorista. Exato, exatamente. Porque um carro, uma Ferrari sem motorista não funciona. Sim. Né? E também um motorista sem um carro, ele vai ter que ir a pé, ou enfim, de outra forma. Então é mais ou menos isso. Uma analogia meio simples. Perfeita, né? Perfeito. E assim, só um ponto de complementação é que a gente gosta muito do que faz, não sendo clichêzão também, mas realmente a gente se entrega demais em todas as vezes que vamos em sala de aula ou que a gente atende as empresas, porque a gente dá consultoria Piracicaba e região. Então, uma coisa interessante é que um faz uma observação ou outra, a gente estuda o nosso público. O público muitas vezes é mais sênior, é um público mais jovem, está precisando ou demandando sobre um assunto específico. A gente não muda o conteúdo programático do curso, mas a gente tenta trazer informações que foram ali solicitadas, né? Porque, de novo, é um curso, mas é reflexivo, então tem a participação e é importante que as pessoas participem, porque é assim que a gente aprende, mas a gente está sempre observando, o Danilo observa uma coisa aqui, eu ali, justamente para poder encantar os nossos clientes, que é assim que a gente trabalha. A gente quer que as pessoas realmente levem alguma coisa ao sair do curso e que algo faça de mudança para a vida dele. O curso vai acontecer agora, nos dias 13, 14 e 15 de maio, das 18 às 21 horas, aqui no Cimesp. Bom, para se inscrever, dá tempo ainda, tá? Só você seguir a Cimesp, entrar aqui no link, né, do site
reservar a sua agenda lá, se inscrever e participar com a gente aqui. Vão ser 3 dias de bastante bate-papo, bastante reflexão e bem intensos. Qualquer dúvida, qualquer informação adicional, você também pode contatar o Cimesp, ligar, site, e-mail, eles estarão disponíveis para atender vocês. Bom, o que eu espero contribuir? Eu quero realmente ser o fio condutor junto com a Raquel aqui, para facilitar o conhecimento, fazer com que a pessoa saia de um ponto para o outro. Quero ser também provocador, quero fazer com que você saia daqui melhor do que você entrou. E pode ter certeza que a gente vai entregar o máximo melhor que a gente tem em mãos para poder fazer você chegar nesse conhecimento. Então é isso que eu espero. Eu espero que as pessoas que participem desse curso saiam daqui melhor, com um repertório mais refinado e principalmente mais críticas em relação ao seu papel de liderança no mundo do trabalho. Não sendo redundante, como o Danilo falou, mas a nossa missão é levar conhecimento para as pessoas. Então, diante disso, que as pessoas consigam sair mais reflexivas realmente, para que ela possa aumentar o repertório e conseguir alavancar os resultados, seja pessoal ou profissional, na sua própria vida.